Eu estou na Flórida, Estados Unidos. E sim, hoje é meu último dia aqui. Amanhã eu já regresso para o Canadá. Quem me acompanha lá pelo Instagram tá sabendo que eu passei um tempo aqui nos Estados Unidos antes de voltar para o Canadá. Na verdade, quando esse vídeo está saindo ao ar, eu já estou no Canadá. Então, se você não me acompanha no Instagram, faça o Matt Gasola. Entra lá porque eu posto muita coisa lá sobre Canadá e também nos stories sobre essas viagens que eu faço. Inclusive eu tenho um canal de viagem chamado Viaja Matt e eu vou viajar o Canadá durante 4 meses de carro. Então eu vou cobrir várias cidades. Se você estiver interessado em ver um conteúdo de viagens e ainda mais no Canadá, você entre lá no meu canal Viaja Matt, beleza? Agora vamos lá, eu estou nos Estados Unidos e a gente está num condomínio aqui, um condomínio bem grande, na cidade de Deerfield Beach, ou seja, é uma cidade que está entre Fort Lauderdale, você já deve ter escutado falar talvez dessa cidade na Flórida, e uma outra cidade que é um pouquinho conhecida, Miami, ok? Então eu estou aqui nessa cidade de Deerfield Beach, entre essas duas cidades bem conhecidas, Miami e Fort Lauderdale, porque eu estou na casa de uma amiga minha, e uma amiga minha que é green card aqui nos Estados Unidos, ou seja, ela é residente permanente dos Estados Unidos. A gente sabe que no Canadá a gente chama a residência permanente de PR, né? Então eu sou PR, PR, e aqui eles têm o green card. Beleza? Então eu vou comentar sobre algumas diferenças que a minha amiga estava me contando, como é o processo aqui dos Estados Unidos, e a gente vai fazer uma comparação, claro que na minha opinião, não nos todos os fatos, ok? A minha opinião com quem trabalha já há 8 anos com imigração para o Canadá e conhece pessoas que estão nos Estados Unidos, principalmente minha amiga próxima, amiga de infância, que fez o processo dela por aqui e hoje, né, faz 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos que ela é green card aqui nos Estados Unidos. Bom, uma coisa que a gente já nota, né, dos Estados Unidos é tudo grande. Isso é uma diferença, tá, que eu enxergo do Canadá para os Estados Unidos. É a largura das ruas, a largura das avenidas, as estradas. Isso é claro que o Canadá ele tem uma infraestrutura muito maneira, mas os Estados Unidos ele é tudo muito grande também. E aqui já vem a primeira diferença que eu enxergo entre Canadá e Estados Unidos. Quando muita gente me pergunta, fala, pô, vou para o Canadá ou vou para os Estados Unidos? A diferença que eu vejo muito é que este país aqui, os Estados Unidos, talvez menos em Nova York, pelo que eu já tive a experiência, mas em qualquer outro lugar, você tem que ter carro. Tem que ter carro, sim ou sim. Ou seja, você não consegue muita coisa se você não tiver o seu próprio carro. Porque o transporte público aqui não é lá essas coisas e é muito difícil você também pegar o transporte público. Vamos lá, pode ter gente que tem uma experiência diferente. Se você tiver, até escreve aqui embaixo se você teve essa experiência diferente, qual que é a sua cidade nos Estados Unidos. Mas de uma maneira geral, de todos os brasileiros que eu conheço aqui, que estão trabalhando, que estão ralando aqui nos Estados Unidos, todos tiveram que comprar carro, porque sem carro fica meio impossível até mesmo de você conseguir trabalho, até mesmo você trabalhar, beleza? Então essa é a primeira grande diferença, que no Canadá você vai precisar de carro nas cidades menores, cidades pequenas e durante o inverno, que daí é complicado você depender, né, de transporte público, ok? Então se você depender de transporte público no Canadá, em cidades pequenas durante o inverno, rapaz, você vai sofrer um pouquinho. Então essa é a primeira grande diferença. E isso para mim parece complicado. Por que parece complicado? Porque imagina você chegando nos Estados Unidos para começar a sua vida, tentando o seu emprego e tudo, você vai depender de ter um carro ou vai depender de conhecer alguém que tenha carro e vai te dar carona para o seu trabalho, porque pelo transporte público você vai sofrer bastante, beleza? Novamente, se você tem uma experiência diferente dessa, comenta aí no vídeo para deixar eu saber, mas não vou dizer todos, sim, todos, na verdade foram todos, não teve ninguém que me falou diferente dos brasileiros que eu converso nos Estados Unidos, eles falam a mesma coisa. Tem que ter carro, senão você vai ser complicado. Então isso eu já acho um grande empecilho de você começar a sua vida nos Estados Unidos, que é depender disso, depender de ter o seu carro ou de ter contatos que vão te dar carona aí pro trabalho que você arrumar. A gente tá num horário agora que são 7 horas da noite, então tá vendo muita gente chegando dos seus trabalhos, né? Você tá vendo, não tem ninguém chegando a pé, todo mundo chegando de carro. Vamos caminhar um pouquinho para lá. Na verdade, vamos para lá, ver se a gente pega um laguinho aqui nesse condomínio, aqui em Deerfield Beach, na Flórida. Agora vamos lá. Outro ponto que é uma diferença muito grande entre os dois países. Eu vou falar da maneira você vindo legal, né, nos dois países, e sim, eu vou falar sobre
o ilegal, o turista que trabalha, beleza? Então, da maneira legal, já a primeira grande diferença que a gente nota entre os dois países é que no Canadá, se você está estudando, você está fazendo um college, uma universidade, você tem direito de trabalhar fora do campus, ok? Então você pode trabalhar fora do prédio que você está estudando, assim como, e eu já ensinei isso aqui no canal, que se você trabalhar dentro do seu campus, ou seja, se você trabalhar dentro do edifício que você está estudando, você pode trabalhar quantas horas você quiser. Então vamos lá, Canadá, está estudando em um college, você está estudando meio período não pode, né? Período integral, e você tem direito a trabalhar meio período fora do college na verdade, você pode trabalhar quantas horas você quiser dentro do college. Então, isso é Canadá. Estados Unidos não pode. Então, aqui nos Estados Unidos, você vai investir uma grana pesada, ainda mais que é em dólar americano, então os valores dos colleges aqui saem mais caro para brasileiros. E você não vai poder trabalhar durante os seus estudos, a não ser que você trabalhe dentro do edifício onde você está estudando. Então aqui nos Estados Unidos é bem diferente, veja a diferença grande quanto ao Canadá. Você vai poder trabalhar durante os seus estudos aqui nos Estados Unidos se você trabalhar dentro do campus, ou seja, dentro do edifício onde você está estudando. Trabalhar fora não pode, ok? Então você não tem direito de trabalhar fora. Ah, mas e aí, como é que faz para se manter? O pessoal trabalha, acaba trabalhando, mas pela lei você não pode. E também, no Canadá, quando você termina o estudo, então um college ou uma universidade, a gente sabe que mudou essa regra apenas para colleges público-privados no Canadá, mas quando você termina, você tem direito ao PGWP, você tem direito a um visto aberto de trabalho de pós-graduação, ou seja, se graduou, você ganha esse visto. Aqui nos Estados Unidos são alguns cursos que dão esse direito. Aqui nos Estados Unidos são algumas especialidades que você tem esse direito também de ganhar o visto de trabalho. Então, por isso que é muito importante você saber escolher caso você venha estudar aqui nos Estados Unidos. Então, dito isso, da maneira de vir pelo estudo, daqui a pouco a gente vai falar de trabalho, de turismo, vir pelo estudo aqui nos Estados Unidos, o que eu noto? As pessoas que vêm pelo estudo aqui nos Estados Unidos, elas têm melhores condições financeiras do que a galera que vai para o Canadá. O que eu quero dizer com isso? É que no Canadá é caro também, mas é possível, é mais possível do que você vir investir uma grana em dólar americano aqui nos Estados Unidos, que os valores são absurdos, inclusive os valores são absurdos para americanos também, ok? Então o americano ele acaba pagando muito caro, tanto que eles fazem financiamento estudantil aqui, se formam e depois eles passam anos da vida deles pagando o empréstimo que eles fizeram para conseguir estudar aqui. Então essa é uma diferença muito grande. Se você tem o dinheiro legal, claro, você tem que ter dinheiro, não me entenda mal, para estudar no Canadá, muitas vezes você consegue estudar no Canadá, que vai te dar direito a trabalhar, vai te dar direito a PGWP, que vai te levar lá para uma residência permanente. Sendo que aqui nos Estados Unidos, talvez esse dinheiro não seja suficiente. Você também tem que fazer empréstimo ou aplicar para bolsas aqui, que se você conseguir, show de bola. E vai ser muito difícil você recuperar esse dinheiro, porque enquanto você está estudando, você não pode trabalhar fora do campus, como eu falei. Então o que acontece? Já também vou comentar sobre aluguéis aqui nessa região, beleza? Então, dito isso, né? Quando você está com dinheiro meio que apertado, digamos assim, pelo dinheiro, o Canadá é o melhor caminho. Inclusive é o caminho que vai te dar permissões de trabalho que aqui nos Estados Unidos você não tem. Mas tem uma coisa melhor ainda. No Canadá, você soma pontos. Então, de acordo com o teu perfil, o teu estudo que você fez, os anos que você trabalhou durante o seu visto de trabalho depois, está contando para a sua residência permanente. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Eles não têm um programa de pontuação que vai te levar ao Green Card. São outros requisitos dentro do seu perfil. E aí, você tem que aplicar. E seria mais ou menos, tá? É quase como, por favor, não, né? É um sorteio, mas um sorteio não por pontuação, e sim por aplicação. Então é confuso o processo aqui. Dito isso, a gente já vê que no Canadá a gente tem caminhos claros para a residência permanente. Enquanto aqui nos Estados Unidos é mais confuso, é mais difícil, é mais burocrático. Então se você vai investir uma grana legal, Canadá é a sua melhor opção, porque tem um caminho melhor para a imigração. Agora, quando você vem com uma oferta de trabalho, ou seja, você consegue uma oferta de trabalho no Canadá e aqui nos Estados Unidos,
aí realmente a decisão vai ser pelo país e não muito pelo processo de imigração. Porque se você realmente gostar dos Estados Unidos, você não vai estar investindo grana, né, para vir para cá, você está ganhando uma oferta de trabalho, vai ter salário, vai ter tudo certo. Aí é a sua decisão completamente pessoal. Meu ponto de vista, que eu vi por aqui. A minha amiga, ela é green card, ela trabalha numa empresa ferrada que ela conseguiu entrar numa universidade com bolsa, então ela ganhou bolsa 100%. Ela é formada em Direito no Brasil, fez curso de especialização aqui e hoje ela trabalha para um dos maiores escritórios de advocacia do mundo, ok? Então ela trabalha aqui, tá muito bem de vida, tranquila. E o que acontece? Por um momento fugiu o que eu ia falar, mas ela tem um plano de saúde pela empresa e ela tem um plano de coparticipação, ou seja, não é 100% ainda. Então ela vai numa consulta, ela ainda tem que pagar uma parte dessa consulta. E você sabe que aqui nos Estados Unidos a medicina é muito cara, ou seja, você gasta muito dinheiro com saúde. Mesmo com essa coparticipação, por exemplo, no ano passado, ela teve que gastar $5.000 do bolso dela. Se não fosse coparticipação, ela ia acabar gastando mais de $30.000 em médico, com coisas de rotina, ok? Coisas normais, coisas tranquilas. Então, a medicina aqui, muita gente ainda brinca, né? Ó, tipo, não pode ficar doente, porque senão vai gastar uma grana ferrada. E são poucas empresas que têm esses planos de saúde muito bons, como é o caso da empresa dela. Então isso você também tem que levar em consideração, ok? De vir para cá. Dito isso, a gente vai falar sobre turistas que vêm tentar a sorte. Tem muito turista que vem para os Estados Unidos, né? E muita gente vem para cá como turista tentar a sorte. Eu sei disso, eu já atendi muita gente tá nos Estados Unidos que não tem um caminho de imigração, ou seja, tá ilegal aqui e quer uma solução para o caso deles e por isso o Canadá. Você vem como turista aqui, aí sim, meu amigo, você não pode ficar doente de jeito nenhum. Porque se você ficar, você vai ficar devendo até a tua quarta geração por aí. Só que eu acho que aqui a comunidade de latinos e brasileiros ela é muito maior que no Canadá. Então, quando você tem uma comunidade de brasileiros e latinos muito maior que o Canadá, é mais fácil você conseguir trabalho enquanto turista. Não estou dizendo que isso é certo, mas se é a sua única solução e você está decidido a fazer isso, então você pode fazer isso aqui. É mais tranquilo, digamos assim, você conseguir emprego aqui enquanto turista do que no Canadá. Não estou dizendo que no Canadá é difícil também, né? Porque a gente conhece bastante gente, mas quer vir como turista? A comunidade latina dos Estados Unidos ela é muito maior. E por causa disso, geralmente quem vem nesse caminho de turista para arrumar emprego é porque não tem um inglês muito bom. Porque se tivesse inglês muito bom, tem várias outras maneiras de você fazer esse caminho. E se você acaba tendo que vir como turista, geralmente, novamente falando, geralmente, 90% dos casos, com certeza, são pessoas que não dominam muito bem inglês. E se não dominam muito bem inglês, eles vão ter que acabar trabalhando para latino e não para gringo, né? Não para americano, nem para canadense. Então, por isso, aqui nos Estados Unidos, tem uma comunidade maior de latino, é onde essa pessoa vai conseguir emprego mais tranquilamente. A grande diferença é que, mesmo você sendo turista aqui, juntou uma grana e você quer se regularizar, primeiro, se você muda o seu status, ou seja, está com status legal de turista e muda para estudante, uma das principais diferenças é que você não pode sair do país, você não vai poder ir para o Brasil visitar, porque você mudou o seu status, você tem que ficar até terminar o seu estudo. Coisa que no Canadá é diferente. Tá turista e mudou o status para estudante, pode sair e voltar do país quantas vezes quiser durante os seus estudos. Diferença grande então aqui dos Estados Unidos. A outra diferença é que aqui nos Estados Unidos você juntou uma grana pra caramba como turista, ok? E aí você vai aplicar para o seu estudo. Primeiro, durante o seu estudo você não vai poder trabalhar. Depois disso, será que vai ter o visto de trabalho? E depois disso, qual o caminho da imigração? Você não sabe, muitas vezes você está confuso. E no Canadá, você tem caminhos claros e diretos. Então eu vou falar sobre a minha opinião. Muita gente me pergunta isso, me questiona, e eu estou aqui nos Estados Unidos justamente para te dizer isso. Eu, na minha opinião, o Canadá é bem melhor. Só que, claro, tem o clima. É a questão do clima que assusta a galera. Porque aqui na Flórida, por exemplo, pô, neve jamais. E não faz frio, né? Como a gente tem no Canadá. Só que, em termos de sociedade, de caminhos claros para a imigração, na minha opinião, se você discorda de mim, deixa eu saber nos comentários com respeito. Porque se não for com respeito, simplesmente eu vou apagar o seu comentário. Porque ninguém aqui tá para desrespeitar os outros. Mas na minha opinião, o Canadá é muito melhor que os Estados Unidos para estes caminhos de vida. E também para a sociedade. O que eu sinto a coisa aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é a gente pegar o carro e ir para Miami. Ontem a gente estava voltando de noite do Florida Keys
E aí eu até comentei, pô, a gente vamos entrar ali em Miami e vamos jantar por ali. E a minha amiga falou, ah, não é legal essa hora e voltando de final de semana, a gente entrar com o carro ali, parar na rua e tal, porque não é muito seguro. E eu falei sobre isso quando eu estive aqui em 2022, em Miami, que eu fiquei no hostel. Eu falei sobre as minhas percepções, eu fiquei decepcionado, inclusive com a cidade de Miami. E ainda mais com Orlando, que eu fui a Orlando e me decepcionou mais ainda. Por quê? Porque eu me senti inseguro nos Estados Unidos. Coisa que no Canadá você não se sente. Então nos Estados Unidos você tá meio que tá no Brasil, você tá inseguro. Então você nunca sabe. Outra coisa é aqui, a gente estaciona o carro em qualquer lugar, é o comentário sempre, ó, não deixa nada aparecendo, não deixa nada dando sopa, que a galera pode quebrar o vidro para levar. Então, meus amigos, parece estar no Brasil. Então eu vejo esses pontos de diferenças muito grandes. Obviamente, foi a decisão da minha amiga, ela tinha um caminho claro para seguir aqui, como eu te falei. Hoje ela tem uma vida muito boa, ok? Ela tomou a decisão de morar aqui em Deerfield Beach, uma decisão muito acertada, por quê? Porque a empresa, o salário base dela é de Nova York. Então ela ganha como se ela pudesse morar em Nova York. Como se ela estivesse morando lá. E aí ela veio morar em Deerfield Beach porque é mais barato aqui e assim ela tá juntando mais grana para comprar a casa dela. Então veja bem, um aluguel aqui de um quarto nesse condomínio ele vai custar uns $1.600 americanos. E um apartamento de 2 quartos, que é o caso do apartamento dela, que é um apartamento grande, mas bem grande mesmo, custa $2.000 americanos. Então ela tomou essa decisão de morar por aqui. Então ela tá feliz da vida, tá ganhando, tá fazendo grana pra caramba, já é green card. Agora vamos para mais uma diferença entre Canadá e Estados Unidos. No Canadá, você depois de 3 anos da sua residência permanente, se você não tiver estudado ou trabalhado no país já, se você chegou como residente permanente direto, ou seja, seu perfil está pronto do Brasil e você já vira residente permanente no Canadá, você vai levar 3 anos para pegar a sua cidadania. Se você já estudou ou já trabalhou no Canadá, você vai levar 2 anos para pegar a sua cidadania. Aqui não, aqui são 4 anos e meio depois da sua residência permanente, do seu green card, não importa o que você fez antes. Então 4 anos e meio é muito mais do que 3 anos e é muito mais do que 2 anos se você já fez estudo e trabalho dentro do país, beleza? Então essa é a minha opinião e essa é a comparação entre Canadá e Estados Unidos na minha percepção, beleza? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, de férias é muito bom, ok? Então passei os últimos 5 dias aqui na Flórida, praias maravilhosas, paradisíacas, Caribe, né? Se você não me acompanha no Instagram, me acompanhe lá para não perder essas minhas viagens aí e no canal Viajamete, porque vou subir lá vídeos eu passeando por aqui, nas praias, num passeio que a gente fez para a cidade que fica mais ao sul da América do Norte, ou seja, 144 quilômetros de Cuba. Então dá uma olhada lá, beleza? Dá uma olhada lá, porque vai ter muito conteúdo bacana, legal, que eu vou postar por lá. E, se você quiser, me deixe sua opinião aqui embaixo. O que você prefere, Estados Unidos ou Canadá? Deixa eu saber. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.